Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. PEC dos precatórios é aprovada no Senado e o texto ainda retorna para a Câmara dos Deputados. Número de casos confirmados da variante Ômicron no Brasil sobe para 5. E você vai ver também. Capital paulista cancela a tradicional festa de Réveillon e o uso de máscara é mantido. No Rio de Janeiro, a exigência do comprovante de vacinação é ampliada para mais setores. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A posse já tem data marcada. André Mendonça esteve no Supremo Tribunal Federal para um almoço com o presidente da corte, Luiz Fux. Durante o encontro, a posse foi marcada para o próximo dia 16. O novo ministro assume no lugar de Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. Ele herdará 992 processos do ex-ministro, entre eles ações que tratam de taxações de grandes fortunas. Mendonça também vai participar de julgamentos considerados polêmicos, como o de decretos que facilitam a compra e o porte de armas de fogo, e sobre o parcelamento de dívidas judiciais, os chamados precatórios. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação de André Mendonça para o STF. Tínhamos um compromisso de um evangélico no Supremo, mas, obviamente, um evangélico com uma enorme capacidade e conhecimento jurídico. Então, agradeço aos senhores senadores, o voto foi secreto, mas agradeço aos senhores senadores pela aprovação e pelo entendimento que o André é uma pessoa adequada para ser um ministro que não abrirá mão de jeito nenhum de defender a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. Também em Brasília, o presidente participou da cerimônia de assinatura dos decretos dos programas Auxílio Gás e o Alimenta Brasil. Ainda durante o evento, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a pandemia do coronavírus e vacinas. O presidente reafirmou que a economia não suporta um novo lockdown e fez um apelo a governadores e prefeitos para que não tratem a nova variante Ômicron como uma questão política. Ele também descartou adotar restrições a brasileiros que não tomaram a vacina contra a Covid-19. Entendo eu que aquelas autoridades, outras, que estão exigindo o passaporte vacinal, calcada numa lei de fevereiro do ano passado, onde não existia ainda a vacina, estão extrapolando. O Brasil é um país fantástico. Temos tudo aqui que precisamos para sermos uma grande nação. Não podemos começar cada vez mais a tolher direitos nossos e a nossa liberdade não tem preço. O plenário do Senado aprovou a PEC dos precatórios. Agora, o texto retorna para a Câmara para que os deputados votem as alterações que foram feitas pelos senadores. Foram 64 votos favoráveis no primeiro turno e 61 no segundo. Para aprovar a PEC, o relator Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, teve que acatar diversas alterações sugeridas por lideranças de partidos. As negociações ocorreram desde ontem, quando o documento havia sido aprovado, ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com as mudanças, todo o recurso será destinado exclusivamente para o pagamento do Auxílio Brasil. Já a data limite para o pagamento de precatórios da União passa de 2036 para 2026. As alterações priorizam o pagamento dos precatórios no valor máximo de R$ 66 mil para idosos e pessoas portadoras de deficiência, além dos alimentícios. Além disso, ficou decidido pelos senadores que o Fundef não fará parte do teto de gastos. Inserimos um complemento à regra de que os precatórios referentes ao Fundef deverão ser pagos em 3 parcelas anuais e sucessivas, a partir do ano seguinte ao da sua expedição, a fim de conferir um caráter de maior previsibilidade ao recebimento desses recursos. A aprovação do texto abre espaço no orçamento público do ano que vem, estimado em R$ 106 bilhões. Essa verba garante o pagamento do novo programa Auxílio Brasil, com parcela de R$ 400. E o benefício, que substitui o Bolsa Família, pode se transformar num programa permanente.
Hoje, durante solenidade no Palácio do Planalto, o presidente comemorou a aprovação da PEC dos precatórios. Ganha o Brasil, nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade. Como o Senado fez modificações no texto, a PEC volta para a Câmara dos Deputados, onde será novamente analisada. Só depois de passar por uma nova votação na Câmara, poderá ser promulgada pelo Congresso. A previsão é que isso aconteça até o fim da próxima semana. Hoje, o plenário do Senado também aprovou a medida provisória que substitui o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. O máximo esforço possível para que o texto comum das duas casas seja promulgado o mais rapidamente possível, para permitir que mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebam auxílio, para permitir que o orçamento do governo federal não seja totalmente utilizado pelos precatórios no ano de 22. Todas as alterações que acabaram de ser votadas no Senado, depois das votações de destaques, nós vamos estar tomando conhecimento com muita tranquilidade, com muita calma, pelas assessorias das duas casas, para que nós possamos, de uma maneira conjunta, de Senado e Câmara, falar sobre a promulgação do que for necessário, urgente. A economia brasileira segue numa queda de braço com a pandemia, com a alta da inflação e a diminuição da renda média do brasileiro. Com isso, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, caiu pelo segundo trimestre consecutivo. Mas, de acordo com o IBGE, o desempenho ruim ainda não é suficiente para levar o país a uma recessão. A loja de acessórios para celular do Gilney, no centro do Rio, ainda não recebe tantos clientes quanto ele esperava, apesar da volta dos trabalhadores à região. Preocupado, o Gilney já cogita até mesmo fechar o estabelecimento. Desde agosto a gente está se arrastando aqui no centro do Rio, o movimento é muito fraco. Hoje eu só pago o aluguel e funcionário, eu não estou tendo lucro ainda. O comércio, uma das atividades mais afetadas pela pandemia, recuou 0,4%, depois de apresentar forte recuperação no período anterior. A categoria faz parte do setor de serviços, que responde por mais de 70% do PIB nacional e teve crescimento de apenas 1,1% no terceiro trimestre, puxado por atividades como informação e comunicação. Ainda assim, o setor foi o que mais cresceu. A indústria apresentou estagnação e a agropecuária, retração de 8%, influenciada pelo encerramento da safra da principal commodity brasileira, a soja. Além disso, os fatores climáticos prejudicaram o agronegócio. Estes resultados levaram o PIB do terceiro trimestre a fechar com queda de 0,1%. No trimestre anterior, também houve retração de 0,4%. Mas, segundo o IBGE, o Brasil não está em recessão técnica, e sim em estagnação. A gente nem considera que foi uma queda. Para considerar como queda, a gente teria que ser um número acima de menos 0,5%, né? Então, 0,1 é muito próximo do zero. A gente pode considerar como se fosse uma estabilidade, né? E até mesmo os manuais internacionais, eles nem estão mais usando esse conceito de que 2 negativos, a princípio, já seria suficiente para caracterizar a recessão técnica. Ainda segundo o IBGE, em valores correntes, o PIB somou no terceiro trimestre 2,2 trilhões de reais. Um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isto, o PIB voltou ao mesmo patamar em que estava antes da pandemia. A gente está no patamar do quarto trimestre de 2019. Então, é como se a gente já tivesse recuperado a perda de 2020. A gente não está acima, mas também não está abaixo. A gente está no mesmo ponto. E o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º já acabou. Agora vem a segunda parcela, que deve sair até o dia 20 de dezembro. E você já sabe o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Bom, a verdade é que com a pandemia, restrições e inflação, muitos brasileiros vão usar esse dinheiro para pagar a dívida mesmo. 232 bilhões e 600 milhões de reais.
Muito dinheiro, né? De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, esse é o valor que deve ser injetado na economia do país com a chegada do 13º. Em 2021, estima-se que aproximadamente 83 milhões de pessoas serão beneficiadas com o 13º. Por lei, todos os funcionários com carteira assinada e também os aposentados, pensionistas e funcionários públicos têm direito ao 13º salário. Mas será que essa turma já sabe como vai gastar esse dinheiro? Eu já gastei, já paguei a minha casa. Pagar as dívidas, sempre. Só é o que dá para fazer, pagar a dívida. Um dinheirinho a mais no bolso é sempre bem-vindo, né? E é natural a gente ficar pensando no que vai fazer com ele. Só que tem uma situação complicada este ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de pessoas que estão devendo tem aumentado consideravelmente há 11 meses seguidos. Hoje, mais de 74% das famílias estão endividadas. Se você está na turma que, infelizmente, está devendo, o melhor a se fazer é usar esse dinheiro para pagar as contas mesmo. É um momento crucial, com esse dinheirinho extra, poder quitar as suas dívidas, mesmo dívidas como conta de luz atrasada, cartão de crédito, crédito bancário e qualquer outra dívida que você possua. Conseguir, inclusive, um abatimento nos juros ou até tentar fazer uma renegociação para o pagamento à vista sem juros. E para quem pode, guardar o 13º também é uma boa opção. Fazer uma aplicação, guardar esse dinheiro, porque lembramos que no começo do ano nós temos aquelas famosas taxas como IPVA, IPTU, e de repente você pode ter alguma surpresa no meio do caminho e você tem esse dinheirinho guardado para o começo do ano ou durante o ano de 2022 você tem uma reservinha para que você possa suprir essa necessidade de recursos. Quem já extrapolou nos gastos uma vez, garante que aprendeu a lição. Antes o 10º era sempre para as festas de fim de ano, presentes, né? Deixava ele sempre para gastar no final de ano mesmo. Mas aí com a pandemia a gente tem que aprender a guardar, né? A investir, porque não sabemos o que pode acontecer. Isso aí. Chegou a hora da gente conferir juntos a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Só de olhar o mapa a gente percebe que vem chuva em grande parte do Brasil e só nos pontos em amarelo é que o tempo continua firme. No sul, por exemplo, a sexta-feira vai ser ensolarada no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E olha que notícia boa, não tem previsão de chuva. No sudeste, apesar do dia abafado, o céu vai ficar carregado e à tarde tem chuva isolada e ela vem acompanhada de trovoadas. Isso vale para Minas Gerais e para o Espírito Santo. Já no Rio, o sol está garantido. Em São Paulo, a temperatura cai um pouco, mas o dia continua ensolarado e no final de semana a máxima volta a subir. Olha só, 25 graus amanhã e 28 graus no sábado. No Nordeste, sol do litoral do Ceará até Sergipe e chuva em praticamente todo o interior. Na região norte, o dia vai ser quente e em Manaus, os termômetros podem chegar aos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil registra até o momento 5 casos da variante Ômicron do coronavírus. 2 novos casos foram confirmados no Distrito Federal. São 2 homens que vieram da África do Sul, um deles com sintomas leves, o outro assintomático. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que apesar da confirmação de novos casos, o Brasil tem um ritmo de vacinação que garante tranquilidade para enfrentar as variantes do coronavírus. Ele descartou a necessidade de um fechamento total do país e a suspensão das atividades.
Nós vamos agora ao vivo para São Paulo, porque a Prefeitura da capital paulista tomou 2 decisões importantes hoje. A primeira cancelou a festa de Réveillon, tradicionalmente que ocorre na Avenida Paulista. E também decidiu manter o uso de máscaras na cidade. A repórter Joyce Maffezoli é quem tem mais detalhes dessas 2 informações e conversa agora conosco. Joyce, boa noite, seja bem-vinda. Essas decisões devem ter relação direta com a nova variante do coronavírus, né, a Ômicron. Oi, Milena. Boa noite a você, Mauro. Boa noite a todos. É isso mesmo, Milena. Com a chegada da nova variante ao país, um estudo feito pela Vigilância Sanitária aponta a necessidade de um monitoramento da Ômicron por um prazo mais longo. A Prefeitura pretendia seguir o cronograma do governo estadual e flexibilizar o uso de máscaras em ambientes externos no próximo dia 11, mas isso não deve ocorrer. No final de dezembro, um novo estudo deve ser divulgado e medidas anunciadas em relação ao uso do acessório. Já o Réveillon está oficialmente cancelado. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes em Nova York. Ele viajou com o governador João Dória para inaugurar um escritório de São Paulo na cidade americana. Lá, Nunes falou com a imprensa. Vamos ouvir. Um grande evento da Paulista, com a apresentação de vários artistas, uma expectativa de público de mais de 1 milhão de pessoas. Estão todos comunicados, já estavam comunicados previamente, com relação à possibilidade do cancelamento. Não terá prejuízo para a cidade do ponto de vista de desembolso, que terá o prejuízo porque é um evento desse porte, a gente deixa de ter receitas, né? O prefeito disse que o carnaval segue o mesmo trâmite. As empresas e os participantes já estão alertados da possibilidade de anulação da festa. Uma outra notícia, o governo de São Paulo anunciou hoje que vai reduzir de 5 para 4 meses o intervalo para aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid-19. A medida vale para quem tomou as 2 doses dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Também nesta quinta-feira, o Instituto Butantan começou um estudo para analisar a eficácia da Coronavac contra a nova variante. O pedido foi feito pela Anvisa aos laboratórios responsáveis pela produção de imunizantes. De Osasco, na Grande São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigado, Joyce. E um decreto publicado hoje pela Prefeitura do Rio de Janeiro ampliou a exigência do comprovante de vacinação na cidade. Mas no início da tarde, o prefeito Eduardo Paes retirou alguns locais dessa lista. A partir de hoje, o passaporte da vacina também será exigido para entrar em bares, restaurantes, hotéis, pousadas e centros de estética. Pontos turísticos, academias de ginástica e estádios continuam com a exigência. Maria tem o passaporte no celular. Você tem que apresentar que você fez uso da vacina e que você está se protegendo e protegendo os outros também. O decreto inclui ainda shoppings, táxis e carros de aplicativo. Mas poucas horas depois da publicação, o prefeito Eduardo Paes disse que houve exagero. Eu assinei o decreto, mas tem que ver a praticidade e a efetividade de algumas medidas mesmo, né? Eu, por exemplo, ontem eu tinha visto, eu botado quiosques na praia, eu tirei, né? Então, assim, por exemplo, o shopping center, centro comercial, é muito difícil você fazer esse controle, né? Então, provavelmente deve ter algumas áreas aí que eu acho até que foi um pouco de exagero. Um novo decreto será publicado amanhã, excluindo os shoppings, os táxis e os carros de aplicativo da lista de exigência do comprovante de vacinação. Eduardo Paes disse que assinou o decreto sem ler todos os itens da lista. Eu te confesso que eu não tinha o detalhe de todas as áreas, né? E aí quando eu vi, eu não tinha notado o negócio do táxi, né? E aí, quando eu vi o shopping center, o táxi, a gente não pode exigir o que não vai se praticar, né? Porque senão a gente já se nasce com uma regra que não é cumprível. A regra vale para cariocas e turistas. A partir da semana que vem, estabelecimentos que não cumprirem a determinação serão multados. O valor pode variar de R$ 2.000 a R$ 5.000. Este restaurante, na Zona Sul, começou a cobrar o comprovante de vacinação dos clientes. Hoje é novidade. Eu não sei como é que vai ser na dinâmica, com a casa cheia e tudo, mas se eu não conseguir exigir na entrada, eu vou de mesa em mesa. Com o surgimento da variante Ômicron no Brasil, 16 capitais já cancelaram a festa de Réveillon. No Rio de Janeiro, a comemoração está mantida, mas o comitê científico irá avaliar novamente nas próximas semanas.
Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.351.000 pessoas já se recuperaram da doença, 152 mil ainda estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 615 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. A gente faz agora um giro com algumas notícias policiais pelo Brasil. Em Alto Alegre do Maranhão, a 200 quilômetros da capital São Luís, a polícia apreendeu mais de 170 tabletes de maconha e quase 4 quilos de crack. Parte da droga estava em caixas de presente na cabine. 3 homens foram presos em flagrante. Em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, um helicóptero que transportava drogas fez um pouso forçado em uma área rural. 250 quilos de cocaína foram apreendidos. O piloto fugiu pela mata, mas foi detido em seguida. No Recife, um homem foi preso em flagrante com um pacote com mais de R$2 mil em notas falsas. Ele foi surpreendido pela Polícia Federal ao retirar a encomenda em uma agência dos Correios. Em depoimento, contou que pagou R$230 pelas cédulas falsificadas. A encomenda foi feita pela internet. Um homem agrediu a esposa em frente a um condomínio na zona sul de São Paulo e tudo foi gravado por uma câmera de segurança. A mulher desce para conversar com o marido. Alguns segundos depois começa o espancamento. Ela é xingada e agredida com tapas no rosto. Ele se afasta, mas volta e bate novamente na esposa. Em seguida, agarra e dá cabeçadas na mulher. Ela reage, tira o sapato do pé e tenta afastá-lo. Ainda mais irritado, ele acerta um soco na vítima, que cai. Um homem que estava por perto tenta conversar com o agressor, mas ele se afasta. A vítima disse que o marido estava bêbado e teve uma crise de ciúmes. Ela está sob medida protetiva. A Delegacia de Proteção à Mulher pediu a prisão preventiva do agressor. E se você testemunhar qualquer tipo de violência doméstica, denuncie. Você pode salvar uma vida. Agora uma boa notícia. Em Ourinhos, no interior de São Paulo, um homem de 73 anos salvou a vida de uma garotinha de 4 anos. A menina brincava em frente à oficina quando um caminhão desgovernado surgiu. Nas imagens da câmera de segurança é possível ver que o veículo atinge 2 carros estacionados e ninguém se feriu no acidente. Por um milagre, né? Livramento, um salvamento. Bem, né? O julgamento dos réus do caso da Boate Kiss entrou no 2º dia. Hoje, mais 4 pessoas foram ouvidas no Fórum Central de Porto Alegre. 6 depoimentos estavam previstos para esta quinta-feira, mas apenas 4 foram ouvidos. Destes, 3 eram sobreviventes. Jéssica Montardo Rosado, que estava na boate, perdeu o irmão, se emocionou e precisou de atendimento médico. Eu vi a hora que botou a luva, eu vi a hora que... Fica tranquilo. Após uma pausa de 1 hora, o juiz retomou os trabalhos, mas pediu mais objetividade de todas as partes para poupar sobreviventes e testemunhas. Nós não podemos ter depoimentos ou declarações que se estendam dessa maneira. Cumpre-me zelar pelas pessoas que estão sentadas aqui. A fala mais esperada do dia ficou para a parte da tarde. Miguel Angeli Teixeira Pedroso é o engenheiro que participou da modernização da casa noturna e teria desaconselhado o uso de espuma isolante na boate. No depoimento, que durou mais de 3 horas, o profissional afirmou que a obra foi fiscalizada ao final e que não existia espuma. As pessoas que vão numa boate não querem conforto acústico, tá? Querem, pelo contrário, a agitação acústica. Então, não tem fundamento. Tá? Então, só um leigo, ignorante na área é que poderia achar que espuma seja conveniente dentro de uma boate. O 2º dia de julgamento teve mais de 12 horas de sessão. Depois do engenheiro, foi ouvido o sobrevivente Lucas Calduro. Para amanhã de manhã são esperados os depoimentos de Daniel Rodrigues, que trabalhava na casa de fogos onde o artefato que foi utilizado na noite da tragédia foi comprado, e também de Gianderson Machado, funcionário da empresa de extintores. Os familiares seguem confiantes no trabalho do judiciário. Que eles não escapem.
que cada um com a sua responsabilidade. Roubou, pagou. Matou, pagou. E eles mataram nossos filhos, então eles têm que responder pelos erros que eles cometeram. 5 pessoas ficaram feridas num engavetamento envolvendo 12 veículos na rodovia Fernão Dias, na Grande Belo Horizonte. O acidente foi provocado pelo motorista de um caminhão que não percebeu o trânsito congestionado e, ao tentar frear, perdeu o controle da direção, arrastando outros 11 veículos. Pessoal, acabou de acontecer o acidente, ó. Acabou de acontecer, ó. Agora. Nossa Deus, ó. 5 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Acidente em engavetamento aí, ó. Na BR Tito Betinho, voltando aí, ó. De Garapé. Aí pra vocês verem. Dentro deste carro envolvido no acidente, a Polícia Rodoviária Federal encontrou cerca de 50 quilos de cocaína. A identidade do motorista não foi revelada. Mais de 100 mil passageiros do transporte público de Belo Horizonte estão novamente sem ônibus. Em virtude da greve dos motoristas e cobradores, durante toda a quinta-feira, poucos veículos deixaram as garagens. Em algumas regiões, a paralisação atingiu 100% das linhas. Segundo a empresa de trânsito da cidade, apenas 30% das viagens previstas foram realizadas. Os motoristas rejeitaram a proposta de reajuste de 9% nos salários e decidiram retomar com a greve, que começou na semana passada. O movimento não tem prazo para terminar. Belo Horizonte tem a terceira passagem mais cara do país, R$ 4,50. Os donos das empresas de ônibus brigam com a prefeitura para reajustar esse valor. E agora a gente vai conversar com a Ana Martins, do portal da Rede TV. Ela tem uma novidade para quem costuma usar o WhatsApp. Não é pouca gente que usa o WhatsApp no Brasil. Ana, que novidade é essa? Boa noite para você. Boa noite, Mauro, Milena, boa noite a todos. Olha, para quem, assim como eu, adora usar uma figurinha, para aquelas conversas descontraídas no WhatsApp, vai adorar esse recurso que foi liberado pela plataforma. Agora você pode criar sua figurinha dentro do próprio WhatsApp. Porém, essa função está liberada apenas para a versão web, que é aquela que você usa no computador. E para criar sua figurinha, basta clicar em anexar, depois na função figurinha, que permite você selecionar uma imagem disponível no seu computador. E aí é só editar essa imagem da maneira que você quiser, você pode recortar e escrever algum texto, enfim. Depois é só enviar para os seus contatos. Por enquanto, essa função ainda não está disponível para o aplicativo no celular. E é claro que para a gente testar como que funciona esse novo recurso, a gente criou essa figurinha do Rede TV News. Quer saber como criar essas figurinhas? Basta acessar o portal da Rede TV. Bom, e aí, Mauro e Milena, gostaram? Eu amei, eu quero essa figurinha para mim. Manda a figurinha pra gente, eu vou ficar mandando para os amigos também. Gostei. Obrigada. Vamos falar agora de esporte. O Atlético Mineiro conquistou o título do Campeonato Brasileiro. Foi uma virada histórica contra o Bahia em Salvador e assim encerrou um jejum, Milena, de 50 anos. Nossa, Belo Horizonte foi tomada por torcedores atleticanos. A quinta-feira amanheceu mais alvinegra do que nunca em Belo Horizonte. Nas fachadas dos prédios, bandeiras. Nas ruas, muitas camisas. Os vendedores ambulantes aproveitaram o clima de final de campeonato para faturar. E para comemorar o título com 3 rodadas de antecedência, trio elétrico. Essa turma aí deixou tudo preparado para a festa. Na hora do jogo, os bares da capital mineira ficaram lotados. Até os pets reforçaram a torcida. O coração tá a mil, cara. Já passou da hora desse título chegar. O Galo é maior do que tudo, cara. Sempre. Gol! O primeiro tempo terminou 0-0, mas o torcedor não perdeu o otimismo. O Galo é time de segundo tempo. Daqui a pouco a gente entra, mete 2 e é Galão campeão. Atlético Mineiro de virada 3, Bahia 2. O Atlético é bicampeão brasileiro. Para muitos atleticanos, a espera durou 50 anos, meio século. O Atlético foi campeão brasileiro pela primeira vez em 1971. E por isso, para grande parte da torcida, essa é uma comemoração inédita. Tem palavra para descrever, é muita emoção. Galão campeão! Um jogo sofrido, o Bahia jogou muito bem, mas nós conseguimos o resultado fora de casa. Depois de 50 anos,
O grito finalmente pode sair, graças a Deus. Esse time merece mais, essa torcida merece demais. É isso aí. Bicampeão! Bicampeão! Faixas, bandeiras, fogos, buzinaço. A comemoração dos atleticanos promete ser histórica. É o galão! É o galão! É o galão! É o galão! E para registrar toda essa alegria, que tal uma selfie, hein? As selfies dominam as redes sociais, não é mesmo? E aqui em São Paulo, um museu com cenários divertidos está deixando esse tipo de foto ainda mais interessante. Aquela que seria a primeira selfie do mundo está em exposição em São Paulo. Foi tirada há pouco mais de 180 anos nos Estados Unidos e ficou pronta em 15 minutos. Quanta demora, né? Hoje, em segundos, dezenas de fotos são tiradas. Desde a hora que você chegou aqui, quantas fotos você acha que você tirou, hein? Acho que mais de 30. Vai tirar mais foto ainda? Vou sim. Terminar de conhecer o museu. A Thaís veio conhecer o Museu da Selfie, que fica num shopping da capital paulista. Ela trouxe a amiga para ser a fotógrafa particular dela. Tem gente aqui que é super exigente na hora das selfies, então tem que ter alguém para fazer, né? Tirou muitas fotos? Muitas, demais. É muito legal, muito dinâmico isso aqui, tô adorando. Quem também não se cansou de fazer poses foi o Juan. Pela primeira vez, ele tirou uma fotografia em frente ao espelho. A gente fica olhando se tem alguma espinha, alguma coisa um defeito, né? Porque a gente tá sempre buscando atrás dos efeitos do Instagram e a gente quer parecer bonito também na vida real, né? Será que o cantor Frank Sinatra também se preocupou com a aparência quando se fotografou jovenzinho? Ele é um dos precursores da selfie em frente ao espelho. A foto tá no museu. O Museu da Selfie tem 27 cenários. Todos foram pensados para que as fotos fiquem mais divertidas. Esse aqui, olha, é um protótipo, uma cópia de um cenário que já existe lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E olha, me chamou tanta atenção, sabe por quê? Porque eu tenho o nome de rei, Arthur. É claro que eu vou usar a coroa, tô bonito? O cetro. Só faltou, sabe o quê? A espada Excalibur. Tudo bem, gente? Vamos lá. Vida longa ao rei. Toda selfie quer dizer alguma coisa. Um lugar para você dar asas à imaginação, não só fotos, vídeos. Esse é o propósito, a proposta do Museu da Selfie. O olhar para si mesmo ganhou novas molduras e mensagens, não só nas fotos, mas também nos vídeos. O Miguel escolheu o cenário musical para soltar a voz. Não é só tirar foto, o negócio é vir fazer vídeo também. Você gosta de cantar? É, eu gosto de cantar. Quando eu crescer, eu quero ser cantor, mas no momento eu já sou cantor. Os vídeos e as fotos vão cair na rede. Todo mundo quer mostrar um pouco ou quase tudo de si. E se der vontade de comentar as selfies, que tal usar os famosos emojis? Eles também fazem sucesso. Vocês que estão aí no estúdio, qual carinha usariam? A sorriso feliz. Sorria, menina. Por Ah lá, favor, atenção. Vamos fazer a nossa, então, aqui. Né? Já que o assunto é selfie. Aqui, ó. Pronto, ficou ótimo. Ficou legal? Ótimo. Quer conferir? Vou botar lá no meu Instagram. Boa. Aí depois você confere, tá bom? Já que o assunto é selfie. É. Dezembro chegando e os famosos enfeites de Natal já podem ser vistos pela cidade. Olha, na zona leste da cidade de São Paulo, um shopping inovou neste ano na decoração, que ganhou um ar musical inspirado nos Beatles. De Liverpool para o Tatuapé. A banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr virou tema de Natal deste complexo de shoppings na zona leste de São Paulo. Aqui é impossível passar sem registrar o momento. Decoração mais que especial para Ana.
Meus pais já são fãs dos Beatles desde pequenos também, né? E aí meu nome veio em homenagem a uma dessas canções também. Este é o primeiro shopping do mundo a receber a decoração oficial da banda de rock mais famosa de todos os tempos. E andando por aqui, a impressão que dá é que estamos mesmo dentro de um clipe. Afinal, quem é que imaginou que fosse possível conhecer o interior do famoso submarino amarelo? Aqui, isso é possível. É a primeira vez que eu estou adentrando ao submarino amarelo. Eu achei muito bom. E quem nunca quis reproduzir a famosa foto do quarteto na Abbey Road, né, seu Luiz? Me fez eu renascer com as músicas deles, viu? Sem dúvida, foram maravilhosos. Dá até para curtir uma experiência na tradicional cabine telefônica britânica e ainda ouvir um recado do Papai Noel. Ele falou que passará lá na praça, algo assim, para pedir os desejos com ele. Ou o que eu queria. Eu nem esperava, eu tô emocionada. Muito bom, lindo demais. E além da decoração, o shopping também oferece uma agenda repleta de atrações até o fim do ano. A partir do sábado a gente traz a exposição Beatles Revolution, um acervo pessoal com produtos originais dos Beatles, tá? Então temos aí discos de ouro, bilhetes de shows originais, é bem interessante, totalmente gratuito para o público. E no domingo a gente continua com a nossa agenda das paradas natalinas. A história da banda está por todos os lados e divide espaço, claro, com o tradicional tema natalino, que, vamos combinar, trouxe um charme ainda mais especial. Muito legal! Esse beijo foi bom. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Com certeza. E você continue prestigiando a programação da Rede TV. Fique agora com um programa sensacional com Daniela Albuquerque. Boa noite.